Leitura do texto bíblico do livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quinta-feira nós começamos um estudo no nosso grupo, falando sobre oportunidades. Sabendo aproveitar as oportunidades. Eu usei aquele texto da mulher com fluxo de sangue, que não perdeu a oportunidade de tocar em Jesus e ser curada. Hoje eu quero falar com você sobre nós não perdermos as oportunidades, porque chegou a hora de cruzar o nosso deserto. Chegou a hora de cruzar o nosso Rio Jordão, como aconteceu com o povo de Israel. Há uma terra para ser conquistada. Nós não sabemos aonde o Senhor vai nos mandar, mas há uma terra, há um bairro, há um lugar aqui de Anápolis que precisa ser conquistado. E nós sabemos que o Senhor está indo adiante de nós. Há inimigos que precisam ser vencidos, mas nós cremos na promessa que o Senhor fez. A hora chegou. A hora é essa. E isso serve não só para o momento que a igreja está vivendo, mas isso serve para a minha vida, isso serve para você, porque isso serve em todas as circunstâncias da tua vida. Há muitos sonhos que cada um de nós tem nutrido há anos no nosso coração. Talvez você tenha o sonho do casamento, talvez você tenha o sonho de ver a tua família na igreja, talvez você tenha o sonho de um trabalho melhor, talvez você tenha sonho de estudo, talvez você tenha sonhos de melhorar na vida financeira, talvez você tenha sonhos de melhorar na vida espiritual. E eu quero dizer para você nessa noite, que agora chegou a hora de você também cruzar o teu Jordão e alcançar a terra prometida que o Senhor deu para você. Mas é interessante que, para que a gente possa cruzar esse Jordão, algumas coisas têm que acontecer. Primeira coisa, nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Se nós olharmos para a crise, nós não vamos fazer nada. Agora, se eu tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Verso 1 e 2 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés morreu. A crise estava instalada. Quem vai substituir?
Afinal de contas, Moisés é aquele que via Deus face a face. Moisés é aquele que falava com Deus. Moisés é aquele que tirou o povo do Egito e trouxe o povo até ali. E de repente Moisés morre. A crise repentinamente está instalada. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nessa noite que a crise chega para todos nós. Você está empregado e de repente o teu trabalho é barrado por um decreto, um papel da prefeitura. A crise se instalou. Você está empregado e de repente você é mandado embora. Você está bem e de repente você bate o carro e tem que arcar com um prejuízo muito grande. Você está bem e de repente você toma bomba numa prova da faculdade. E você não pode fazer o ano seguinte. Ou você vai bem no Enem e de repente você descobre que você não concluiu o 3º grau. E você não pode fazer nem a matrícula do Enem. Pode acontecer essas crises? Pode. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise internacional. E eu tenho dito para vocês que a igreja hoje, ela tem que estar com a Bíblia ou com o aplicativo na mão direita e o informativo na mão esquerda. Vocês têm acompanhado o que o Donald Trump tem feito? Eu tenho brincado com o pessoal que os Estados Unidos elegeram o Donald, mas colocaram um pateta para dirigir. Os caras elegeram o Donald, mas colocaram o pateta no governo. O que esse cara está fazendo? Ele está armando o cenário para a 3ª Guerra Mundial. Me desculpem, mas essa é a realidade. E ele está comprando briga com todo mundo. Agora ele perdeu no Congresso, porque todas as leis que ele baixou foram derrubadas pelo Congresso americano. E agora ele quer governar sem o Congresso. Ele quer que o que ele assinar vale sem o Congresso. Quer dizer, isso é ditadura. Isso é ditadura. O cara está louco. É como eu falei, elegeram o Donald e colocaram o pateta. O cara está abilolado no governo. Mas se não bastasse isso, a crise está se instalando. Veja o Brasil. 77 executivos fizeram a delação da Odebrecht e hoje saiu uma notícia de que uma outra construtora, a Andrade Gutierrez, tem muito mais denúncia do que o que a Odebrecht fez. E aí eu estava assistindo o Esporte Espetacular hoje de manhã e dava dó. Eles estavam transmitindo um jogo de vôlei de praia e eles estavam transmitindo de dentro de uma das instalações e eles dizendo que só o Parque Olímpico custou 2 bilhões e 500 milhões de reais. Está jogado às traças. Cada dia some material. Nada está funcionando, nem a escola que iria existir está funcionando. O pessoal está preocupado com a lei da aposentadoria, né? A Lara outro dia mandou um bilhetinho para mim dizendo que INSS agora mudou a sigla, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. Para quem for se aposentar, vai ser isso nunca será seu. A partir de agora, INSS vai significar isso nunca será seu, você nunca vai conseguir se aposentar. A crise está instalada. Da mesma maneira que em Israel a crise se instalou com a morte de Moisés, nós vivemos um momento em que a crise está instalada. Isso é uma crise real. Nós enfrentamos crise no casamento, nós enfrentamos crise na família. Dona Marta passou por uma crise dia desses, por causa de um cachorrinho. Instalou-se a crise. Ela ficou, não está dirigindo ainda não, né, irmã Marta? Sem dirigir.
Imagina a dona Marta, crise para ela não poder sair de casa. Olha a crise! A crise se instala para cada um de nós. Moisés, meu servo, é morto. A crise se instalou. A crise se instala na igreja, quando a gente menos espera. O pastor trouxe a semana passada para vocês uma proposta. Instalou-se uma crise. E agora? A gente vai ter que sair daqui para outro lugar, como é que vai fazer? Instalou-se uma crise. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Para o povo de Israel, a crise foi a morte de Moisés. Moisés estava morto, mas Deus estava vivo e continuava no trono da sua glória, a gerar todas as coisas. Diante da crise da sua vida, a crise pode acontecer, mas Deus ainda é Senhor da nossa história. Deus ainda é Senhor da história dessa igreja. Deus é Senhor da história da nossa vida. A obra continua. E nós precisamos entender isso. Meu irmão, minha irmã, eu quero conversar com vocês algumas coisas em que pode ser instalada a crise. Mas Deus é o Senhor da história. Alexandre o Grande, ele conquistou o mundo com 23 anos de idade. Mozart já havia sido consagrado como grande gênio da música mundial com 22 anos. Cristóvão Colombo tinha planos feitos para entrar na Índia aos 28 anos de idade. E com 38 anos, Lutero, e com 21 anos, Calvino, fizeram a reforma protestante. Tá? Com 40 anos de idade, Billy Graham já tinha pregado em todos os países do mundo. Com 40 anos de idade, Billy Graham já tinha pregado em todos os países do mundo, inclusive os países da cortina de ferro. Você sabe o que é isso? Moisés está morto. A crise se instalou, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Segundo lugar, Moisés está morto, mas nós precisamos conquistar a terra prometida e cruzar o Jordão. A nossa confiança tem que estar colocada no Senhor. A nossa vitória não vem de homens. A nossa vitória vem de Deus. Os homens passam, mas Deus permanece fiel no seu trono de glória. Cada geração desta igreja precisa se levantar e cruzar o seu Jordão e manter o ideal de fé aceso no seu coração. A começar pelas crianças, a começar pelo Caleb, pelo Arthur, passando pelo Gabrielzinho, pela Alice, até chegar na irmã Maria Luísa. Esse ideal de fé tem que passar no coração de cada um. Nós temos que saber que Deus está no controle. Nós precisamos saber que vamos sair do deserto e cravar os nossos olhos em novos desafios. Passa este Jordão e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não olha para o rio, olha para a terra que está diante. Senhor, nós estamos em crise, está difícil vender a propriedade. Não olha para cá, olha para onde o Senhor vai permitir a gente comprar terreno e construir a nova igreja. Aqui, o Senhor vai cuidar de vender. Não é você, não sou eu, não somos nenhum de nós. Nós temos que olhar o nosso Jordão, aonde nós queremos ir. Aqui o Senhor vai cuidar. Aqui o Senhor vai colocar pessoas. Eu tenho que olhar onde eu quero e o que eu tenho que fazer. Gente, nós temos que seguir adiante e nós precisamos saber que a vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar esse Jordão. Deus não vai fazer essa obra por nós.
Somos nós. Tem aqui, irmão, eu vou falar uma coisa para você, eu já falei várias vezes, vou repetir. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que não está na sua capacidade de fazer, Deus move céus e terras e faz por você. Mas aquilo que compete a você fazer, Deus não move uma palha, porque compete a você. Deu para vocês entenderem? O que você não pode fazer, Deus move céus e terras por amor a você. Mas aquilo que compete a você, Deus não move uma palha. Charles Spurgeon, ele sempre exerceu múltiplas atividades, mesmo quando ele estava doente. Um dos maiores pregadores do mundo. Ele sofria de gota. Alguém já teve crise de gota aqui? Gota é inflamação das articulações. Ele sofria dores terríveis. E, mesmo assim, ele ainda atravessava crises terríveis de depressão. Houve época em que a sua saúde se achava tão abalada que ele teve que passar a maior parte do tempo no sul da França para se recuperar. A sua esposa, que ficou inválida após o nascimento dos filhos gêmeos, também superou suas limitações. Embora paralítica, ela dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros de evangelismo escritos pelo marido. Vocês perceberam? O que você pode fazer, Deus não faz. Tá? Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. Então ele decidiu construir um templo para 5.500 pessoas em Londres. E ele chamou a liderança da igreja. E ele disse para a liderança da igreja o seguinte: se tem alguém aqui que duvida que Deus pode nos usar para construir esse templo, sai agora, porque eu quero homens de fé. Dos 21 líderes, 14 foram embora. Ficaram 7. E com esses 7 líderes, ele construiu o templo em 3 anos. E durante 30 anos, ele lotou esse templo todos os dias, pela manhã e pela noite. E esse templo se chamou Tabernáculo Metropolitano de Londres. Hoje é ponto turístico. A igreja de Charles Spurgeon. Irmãos, sempre vai ter um Jordão para a gente atravessar. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? O que é o Jordão para aquele que abriu o Mar Vermelho? O que é o Jordão para aquele que fez o sol parar? O que é o Jordão para aquele que é o Senhor que mede as águas do oceano na concha das suas mãos? Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus e não das nossas forças. Meu querido, minha querida, eu quero encerrar a mensagem dessa noite dizendo que o Senhor vai cultivar ânimo no nosso coração. Que o Senhor vai nos dar a graça de não desanimarmos, porque o que produz ânimo no nosso coração são as promessas de Deus. O verso de número 6 diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, é confiar na promessa. Segundo, é agir de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Verso 9. Porque eu
o Senhor teu Deus é que estou contigo por onde quer que você andar. Amém? Meu irmão, como é que tem sido o teu ânimo para essa nova caminhada? Para vencer essas dificuldades? Quem sabe atravessar o Jordão é passar da ponte, passar do viaduto para o outro lado. Quem sabe cruzar o Jordão é passar a rodovia. Nós temos uma terra para conquistar. Nós temos um lugar em que eu creio que aonde pisar a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos dar pessoas e vai fazer uma grande igreja. Mas isso serve para a tua vida também, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para a tua vida sentimental e amorosa. O Senhor é contigo, por onde quer que você passar. A graça do Senhor está contigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.